get low when the whistle go. Sejam bem-vindos, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo do Ciência nas HQs. E hoje nós falaremos a respeito do nosso querido e único amigão da vizinhança, ou seja, o Homem-Aranha, que foi o vencedor da votação popular que fizemos na semana passada. Basicamente, o que vamos falar sobre o Homem-Aranha? A gente pode falar aqui das encarnações dele, das diferentes visões que já tiveram nos cinemas, nas animações, nos jogos. Mas a gente aqui do Ciência nas HQs, nós não olhamos apenas o herói. Nós olhamos o herói e vemos também o que ele faz e pensamos como ele faz isso. Então a gente está aqui hoje para responder uma pergunta. Uma pergunta que é até muito simples, de certa forma. Mas apesar de ter uma resposta muito complicada, nós estamos aqui para perguntar como o Homem-Aranha consegue andar pelas paredes. Você já pensou nisso? Já procurou alguma resposta para isso? Já viu em algum lugar alguma coisa desse tipo? Pois então, acompanhe a gente que vamos tratar disso um pouco melhor. O Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1962, quando a Marvel ainda estava surgindo, então ele é um dos primeiros personagens que foi criado nesse conceito. E ele se sobressaiu e ganhou muito espaço que ele tem até hoje, por ser um adolescente que enfrentava os problemas do cotidiano, enfrentava os problemas da vida, e isso afetava, as decisões que ele tomava afetavam a vida dele. Então ele perdia coisas por escolher fazer o bem, por escolher ser o Homem-Aranha. Cada decisão dele gerava uma consequência que afetava diretamente a vida dele. Não era trivial, as ações dele tinham peso. E mais, o Homem-Aranha ganhou um apelo muito, muito grande com o público novo, público jovem, porque a maior parte dos personagens jovens que existiam nesse período, e aqui podemos citar, por exemplo, o Robin, que já existia desde 1940, eram coadjuvantes de outros personagens. O Homem-Aranha, então, ele vem para ser o herói. Ele não tem um coadjuvante, ele não tem um mentor. Ele aprende tudo e ele desenvolve tudo. E isso vem muito do charme do personagem. Ele desenvolveu o lançador de teias. Ele pensou e descobriu como usar cada um dos seus poderes, seus limites e como fazer. Ele montou seu próprio uniforme. Ao contrário de heróis que tinham muito dinheiro, multimilionários, e aqui citamos o Batman, ele já não tinha nenhum dinheiro. Ele vivia endividado, tinha que ajudar a tia, tinha que pagar a faculdade, trabalhava ganhando pouco, como a maioria das pessoas. Ele não possuía uma gama infinita de poderes, nem era um deus sobre o mundo, como o Superman. Então, o Homem-Aranha vem quebrando todos os estereótipos de heróis que se trabalhavam naquele momento. Ele traz um carisma muito grande e um apelo que o público jovem até então ele não conhecia. Um personagem com que as pessoas conseguiam se identificar. E que foi sendo escrito e foi sendo desenvolvido, permitindo essa identificação com as pessoas. Tanto é que o Homem-Aranha, por muitos anos, foi a principal venda da Marvel, em números de vendas da Marvel, foi o Homem-Aranha. Perdendo ou empatando somente com os X-Men. E até hoje, nós pensarmos bem, um filme do Homem-Aranha atrai milhares. Jogos são vendidos aos montes. O Homem-Aranha é um personagem extremamente popular, justamente por causa desse carisma, que faz com que você se sinta humanizado. O personagem é humanizado e faz com que você se sinta representado na visão dele. A gente olha para ele e consegue ver a nós mesmos. Vemos os nossos problemas no dia a dia dele. Então, essas são as principais características que nós temos em relação ao Homem-Aranha. Bom, agora, seguindo o tema do nosso blog e do nosso vídeo, a grande pergunta: como o Homem-Aranha anda pelas paredes? Essa pergunta, inclusive, já foi respondida pela Marvel. A Marvel, no seu handbook, o manual oficial do universo Marvel, ela coloca que o Homem-Aranha ele anda pelas paredes por meio da força de tração gerada pela energia intermolecular do contato entre a sua mão e as superfícies sólidas. E assim ele gruda nas paredes.
E aí eu pergunto, essa explicação foi o suficiente? Bom, a explicação ainda continua meio complicada. Nós falamos do gecko, demos o exemplo do animal. Mas o que seriam essas forças intermoleculares? Acontece que nós vamos fazer uma análise da estrutura das coisas, da estrutura daquilo que nós chamamos de matéria. A matéria é constituída por átomos. Esses átomos eles interagem entre si e formam as substâncias, né, nossas moléculas. Então, essas moléculas podem interagir de diferentes maneiras, que forma a termos ali interações que vão ser classificadas como dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Basicamente, nós estamos analisando o tipo de força que tem naquela ligação. Quanto mais forte for essa interação, mais forte é a ligação. Então, quando nós temos algo que é um dipolo induzido, quer dizer o quê? Algumas moléculas, elas possuem o que nós chamamos de caráter apolar. O que significa isso? Quer dizer que ela é formada por átomos iguais. Cada átomo possui uma capacidade inerente a si, que é a sua eletronegatividade, ou a capacidade de puxar elétrons. Quando temos uma ligação química, esses átomos, eles puxam, eles ficam como se fosse um cabo de guerra, puxando os elétrons entre si. Quando uma molécula é apolar, é porque a força de repulsão e atração que os átomos estão exercendo entre si são iguais. Então os elétrons eles não ficam pendendo nem para um lado nem para o outro. Eles ficam no meio. E aí a gente fala que ele é apolar. Por causa disso, você só consegue induzir. Ou seja, eu crio por um instante um ponto ali onde eu vou ter um polo positivo e um polo negativo com um terceiro na molécula, aparecendo para interagir com a molécula. Por causa dessa interação ela ser muito volúvel e depender justamente dessa indução, ela também é considerada muito fraca. Agora nós temos moléculas que já têm permanentemente, por causa da eletronegatividade, um átomo é mais eletronegativo que o outro, então ele puxa todos os elétrons na sua direção muito maior. E é fixo a eletronegatividade desses átomos. Ela não vai mudar. Você vai ter literalmente um polo positivo e um polo negativo. E aí nós vamos ter a interação com outra molécula de polo positivo, polo negativo. Isso é o que a gente chama de interação de polo-dipolo. E vamos falar também das ligações de hidrogênio, que são as interações mais fortes, que ocorrem quando você tem um hidrogênio ligado a oxigênio, nitrogênio e flúor. Bom, isso são as interações intermoleculares. Essas são os tipos de interações que estão acontecendo. Basicamente, qual é a explicação que a Marvel está nos dando? Ela está nos dizendo que as forças de atração e repulsão são o que permitem ao Homem-Aranha andar pelas paredes, se pendurar, tocar ali, porque são pelas mesmas forças de atração e repulsão que as lagartixas também se movem. Então a explicação que segue é mais ou menos essa. Ele, toda vez que encosta, ele gera ali naquele momento um conjunto de forças atrativas que o prende. Então, quando ele tira, aquilo se desfaz. E ele vai se movimentando e criando isso. E como pelo que tudo indica, nós já vimos várias vezes, ele consegue fazer isso utilizando todo o seu corpo. Então, não apenas as mãos ou os pés. Bom, espero que a explicação tenha sido boa, que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre como funciona a dinâmica do nosso herói. Se ainda restou alguma dúvida, a resposta é simples. Entrem lá no nosso blog e leiam o texto. Como o Homem-Aranha anda pelas paredes. É um dos mais procurados e mais populares do blog. Vocês podem dar uma boa lida e vão ter todas as respostas que precisarem em relação a esse tema. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.